E aí, pessoal, voltando aqui agora para a gente continuar o estudo do direito administrativo, a matéria mais legal do mundo, mais gostosa que tem de estudar. Tá achando ruim? Aí depois vocês vão ficar chorando aí de lógica, né? Lógica é pesado, administração financeira orçamentária, uma hora vai aparecer aí vocês vão chorar. Aqui tá fofo, viu? Aqui tá tranquilo. Pessoal, antes do intervalo, a gente viu aí o conceito de Estado, agora vamos para os elementos do Estado. O que seria elemento do Estado? Elemento do Estado seriam as partes integrantes do Estado, as partes que vão formar um Estado. E o Estado é formado por três partes. Uma parte é um território. Nesse território tem um povo. E esse povo é governado pelo Estado. Então, esse povo se submete a um governo soberano. Então, elementos do Estado, as partes que integram o Estado, são três: território, povo e governo soberano. O território é a parte fixa do Estado. O solo, subsolo, mar, espaço aéreo, é onde vive o povo. Já que não dá para o povo ficar flutuando, né? O povo fica num lugar fixo ali, que é o território. Povo é o elemento humano do Estado. E aí fica a dica: a palavra povo não tem substituto. Se cair em prova que população é elemento do Estado, tá errado. Se cair em prova que cidadão é elemento do Estado, tá errado. É o povo que é elemento do Estado. Mas, professor, qual que é a diferença de povo para população, para cidadão? Faz assim, curioso, existe um livrinho chamado Aurélio. Pega o Aurélio, vê lá, Aurélio, até trava a língua falar esse negócio. Você pega lá o Aurélio, que ele que ficou inventando de apresentar um monte de definição para as coisas, e vê lá, segundo o Aurélio, cidadão é isso. Segundo o Aurélio, população é isso, e povo é isso. A diferença é jurídica, pessoal, não precisa esquentar a cabeça com o porquê. O importante é saber que não tem substitutivo para o termo povo. E governo soberano, né? Um governo independente na ordem externa e que tem a supremacia interna, aquele governo que vai comandar o povo que vive no território. Tem uma noção de Estado que fala que o Estado é um povo em um dado território, vivendo segundo sua livre e soberana vontade. Tá certo, é a mesma ideia, um povo num território vivendo sob sua vontade soberana, né? Então, beleza, elementos do Estado, bem simples a regra. Continuando aí, formas de Estado. Existem duas formas de Estado. Tem o chamado Estado unitário e tem o chamado Estado federado. Diferença de um para o outro. O Estado unitário é um Estado caracterizado pela centralização política. Já eu explico o que é isso. E o Estado federado é um Estado caracterizado pela ideia contrária de centralização política. O que é o contrário de centralização? Fechou, é isso aí, descentralização política. Agora vamos lá, o que seria a centralização política? A centralização política é quando só tem um centro de poder dentro do território daquele estado e que vai emanar a vontade por todo o território. Quando eu digo centro de poder, pensa assim, eu tenho só uma fonte de leis, um centro produtor de leis. Diferente, por exemplo, de um estado federado, onde no estado federado eu tenho vários centros de produção de leis. Por exemplo, para entender melhor o Estado unitário, é melhor a gente falar do federado. No Estado federado, igual o Brasil, a gente tem um centro que produz as leis nacionais, Congresso Nacional. A gente vai ter centros de produção de leis regionais, que são os Estados membros.
e centro de produção de leis locais, que são os municípios. Então, e o Estado federado, eu tenho vários centros de produção de normas, de regras. No Estado unitário, eu vou ter só um centro de produção de normas. É como se dentro de um Estado unitário não existisse municípios e nem Estados membros. Na verdade, existem até agremiações de pessoas ali que parece o que a gente conhece como município e como Estado membro. Mas a diferença vai estar no poder da instituição. Por exemplo, o Uruguai é um Estado unitário. Você vai lá no Uruguai, lá, garanto que tem um monte de cidadezinha para tudo quanto é lado lá. Essas cidades, elas são parecidas com a daqui, mas a gente pode dizer que aqui o prefeito tem mais poder do que o prefeito de uma cidadezinha daquela do Uruguai. A gente pode dizer que o prefeito de uma cidadezinha daquela do Uruguai, ele pode, em alguns contextos, ser destituído pelo presidente, por alguma outra autoridade, enquanto o prefeito aqui não pode ser destituído sem ser por um processo de impeachment. Então, assim, comparativamente, Estado unitário, eu tenho um único centro de poder político, enquanto no Estado federado eu tenho vários centros de poder político. Poder político é o poder de criar lei. Vamos colocar uma definição aqui no Estado unitário, em centralização política, para ficar melhor. Coloca assim, centralização política, né? Joga aí. Nesse caso, existe um único centro de poder. Nesse caso, existe um único centro de poder que emana sua vontade, por todo o território nacional. Que emana sua vontade por todo o território nacional. Quando eu fiz o curso de formação do cargo que eu ocupo hoje, o curso foi na Academia Nacional de Polícia, Academia da Polícia Federal. Espero aí que todos vocês que tenham interesse, é claro, tenham oportunidade aí de conseguir lá um dia. O lugar é massa mesmo, é uma fase da vida que é fantástico aquilo lá. E durante o nosso curso tinha uma galera que era policial no Guiné-Bissau fazendo curso lá, fazendo um curso de capacitação. Aí um dia eu conversando lá com um maluco do Guiné-Bissau, perguntei pra ele, eu falei, cara, você é policial federal, estadual, municipal lá? Qual é? Porque eu sei que nos Estados Unidos tem até polícia municipal, vai que era o caso do cara. Aí ele falou assim pra mim, ele, não, Guiné-Bissau é Estado unitário. Lá é centralização política, só tem um centro de poder. Então não existe essa classificação, lá só existe uma polícia, é a Polícia Nacional, que serve ao presidente e já era. Não vai ter Estado membro, então não vai ter Polícia Civil, não vai ter município, então não vai ter Polícia Municipal ou Guarda Municipal, né? Então coloquei esse exemplo aí do pessoal do Guiné-Bissau aí pra gente entender melhor. Aí pode colocar, né, exemplo do Estado unitário, Guiné-Bissau, pode colocar Uruguai também como exemplo do Estado unitário. Uma outra dica, vamos supor que você vai fazer o curso de formação na ANP e a galera do Guiné-Bissau esteja lá na época. Eles não respeitam fila, viu, pessoal? Você tá no banheiro lá, aquela fila gigante para ir no banheiro, eles chegam entrando. Então, o que vale para eles, vale para nós também. Você vê os caras do Guiné-Bissau lá, eu não sei como, não respeita a fila, ficam um do lado do outro lá, né? Aquela deselegância. Mas chega e cola do lado, vai, meu irmão, dá licença, pá, faz o trabalho e já era, né? Agora vamos lá, Estado federado, descentralização política. O que significa? Coloca aí. Coloca assim, neste caso, as competências políticas, são exercidas
ou melhor, são distribuídas, foi mal, são distribuídas pelas entidades políticas. Pelas entidades políticas, vírgula. Ou seja, existem vários centros de produção de leis. Centros de poder, né? Leis ou poder, vai dar no mesmo. Ou seja, existem vários centros de produção de leis ou de poder. O Brasil é um estado federado. Até algumas apostilas, as mais antigas, estava colocada errada aí. Brasil é unitário. Quem tiver com a apostila assim, corrige. Já foi feita a correção nas mais novas. Mas para quem tem a mais antiga, corrige. Olha só como que acontece aqui no Brasil. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, ela é formada por 4 entidades políticas. União, mais Estados-membros, mais Distrito Federal, mais municípios. Pessoal, tem aluno que não gosta de, na aula de Direito, representação matemática assim. Esse tempo atrás eu recebi uma censura de um aluno, mas eu não concordo com a censura pelo seguinte, isso aqui é matemática mesmo, não estou brincando com a coisa. É matemática, ó. União, mais Estado, mais DF, mais município é igual República Federativa do Brasil. Eu tirei a União, eu tenho República Federativa do Brasil? Não, se eu tirar um elemento eu não vou ter o todo. A União é parte do todo. Então a representação matemática é cabível. Quem não gosta vai estudar mais matemática, né? Não está aqui na sala a pessoa que veio falar comigo não, fica tranquilo. Mas quem não gosta vai estudar matemática, porque está muito ligado aí a coisa. Aí olha só, a República Federativa do Brasil, quando existia só ela centralizava todo o poder do Estado. Seria um Estado unitário. Só que aí ela pega e decide dividir o poder dela entre várias instituições, as entidades políticas. Para a União, a República Federativa do Brasil deu as competências para resolver problemas de nível nacional. Estados-membros recebeu competências para resolver problemas de níveis regionais. E os municípios receberam competências para resolver problemas locais. Então foi feita uma distribuição de atribuições entre essas entidades aqui e a gente acaba se subordinando à vontade de todas elas. Igual nós que moramos em Cascavel, temos que obedecer às leis do município de Cascavel, às leis do Estado do Paraná, às leis da União, as leis federais. Várias leis para a gente obedecer. Agora, pô, aí vem o cara preguiçoso, né? Ai, professor, ainda não entendi Estado unitário, Estado federado, blá, 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 blá. Na tua prova só você lembrar do seguinte, unitário, centralização política, federado, descentralização política. Mesmo que num primeiro momento não tenha assimilado adequadamente a ideia do que é centralização e descentralização política, essa assimilação vai vir com o tempo, confia, confia. Vamos lá, fechando aqui o estudo do Estado, a gente vai ter as funções e os poderes do Estado. Primeiro as funções. A gente pode dividir as funções do Estado em 3. Primeira função do Estado, função que na minha opinião é a principal, é a função de legislar, de criar regra. A gente pode falar que essa função tem a finalidade de inovar o ordenamento jurídico. Mas vamos lá, o que seria o ordenamento jurídico? Seria um conjunto de regras, conjunto de normas.
Quando uma lei nova é produzida, a gente vai ter uma inovação nesse conjunto de regras. Por isso que a atividade legislar acaba inovando o ordenamento jurídico. O Estado também exerce a função administrativa, ele vai administrar os seus negócios, e ele faz isso porque toda pessoa, seja física ou jurídica, acaba se envolvendo em funções administrativas. Por exemplo, a gente trabalha, ganha um dinheirinho, e aí a gente vai ter que administrar aquele dinheiro. A gente tem filho, a gente tem que criar regra para os nossos filhos obedecer. Então, para pensar, em casa a gente exerce atividade legislativa, criando regra para filho obedecer. Aí a gente pune o filho que desobedece, vai ter atividade judicial e a gente tem que administrar os interesses de todo mundo dentro da casa lá. A gente recebe dinheiro, vai ter que administrar o recurso financeiro, vai ter que administrar os recursos materiais que serão comprados com esse dinheiro. Vamos supor que está ganhando muito dinheiro, quer contratar um empregado, não, quer contratar 10 empregados, vai ter que administrar recursos humanos. Então, a atividade administrativa é uma atividade que todo mundo acaba exercendo de tabela aí. E a atividade judicial é a atividade de julgar conflitos. Olha só, eu defini atividade legislativa e atividade judicial. A atividade administrativa, vamos colocar que ela é residual. O que isso significa? Se não é produção de lei, se não é julgamento de conflito, a gente joga para o campo da atividade administrativa. Por exemplo, quando o Estado cria uma regra de trânsito, melhor, cria a regra não. Quando ele fiscaliza o cumprimento de uma regra de trânsito, fiscalizar o cumprimento da regra de trânsito, ele vai fazer isso fazendo lei? Vai fazer isso julgando alguém? Não, vai pôr um fiscal em um lugar para ficar olhando, né? O fiscal fica lá fiscalizando a natureza. Aí acontece alguma coisa, ele acaba aplicando a multa. Então, residual, se não é inovação do ordenamento jurídico, se não é julgar conflito, é atividade administrativa. Essas são as 3 funções do Estado. E essas funções são distribuídas entre 3 poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Agora a gente vai fazer uma relação entre os poderes e as funções do Estado. Então vai ficar assim, ó, vou montar uma tabelinha, onde na primeira coluna vai ter o poder, que a gente vai analisar. A gente vai ter o poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Na segunda coluna, a gente vai chamar ela de função principal ou função típica, que é a função que justifica a existência daquele poder. E na terceira coluna, a gente vai ter a função acessória. Eu esqueci agora, acessória é com C ou é com S? É com 3S? Acessória. Função acessória ou função atípica. Ó, pessoal, vocês têm que estar preparados para me ajudar no português aí com as situações emergenciais, viu? Regra de crase, esses negócios aí. Porque assim, eu até sei, mas eu estou economizando. Vamos lá. Funciona assim, ó. No Brasil, cada poder tem uma função principal, uma função que justifica a existência dele. Mas além de desempenhar a função principal, o poder também vai exercer outras funções de forma acessória ou atípica. Devido a essa situação, a doutrina, né, os escritores de livro de direito administrativo, falam que a separação dos poderes é flexível. Separação dos poderes é flexível. Ou seja, né, não é rígida. A separação dos poderes não é
absoluta. Flexível. Se a gente tivesse uma separação dos poderes absoluta ou rígida, não existiria essa coluna da função acessória, que eu ainda nem preenchi. A gente teria uma tabela mais fácil de montar. Era o poder, função principal e já era. Mas como existe a terceira coluna, dando aí para o poder uma função que não é a principal dele, a gente fala que a separação é flexível. O poder legislativo é o único poder que tem duas funções principais, o único. Ele vai ter a função principal de legislar, eu não vou escrever legislar, vou colocar de uma forma mais técnica, inovar o ordenamento jurídico. Por que inovar o ordenamento jurídico é mais técnico? Daqui a pouco vocês vão entender, confia em mim. Agora detalhe, se cair em prova, o poder legislativo tem a função típica de legislar, tá certo? O poder legislativo tem a função típica de criar lei, tá certo? Vai tranquilo. E se cair inovar o ordenamento jurídico, tá mais certo ainda. Além dessa função de inovar o ordenamento jurídico, o legislativo também tem a função principal de fiscalizar a administração pública. Fiscalizar o gasto público, para ver se a administração pública está administrando bem os recursos financeiros. Tanto é que a gente viu agora aí na atualidade, né, o legislativo derrubando a presidência da República em decorrência de problemas aí de contabilidade pública, né, problemas orçamentários aí. O executivo tem a função principal de administrar. E o Poder Judiciário tem a função principal de julgar conflitos. Então as três funções, né, estão representadas aqui e ainda tem uma função a mais, fiscalizar a administração pública. Pessoal, ó, dessas 4 funções que tem aqui nessa coluna, lembra de todas, menos da de fiscalizar a administração pública. Essa aqui, temporariamente, a gente dá uma esquecidinha dela. Por quê? Porque para eu chegar na função acessória de cada poder, eu vou fazer o seguinte: função que é principal de um poder vai ser função acessória de outro poder. Com exceção da função de fiscalizar a administração pública, essa não repete mais. Então, em regra, cada poder tem uma função principal, em regra, com exceção do legislativo que tem 2, e cada poder vai ter 2 funções acessórias. Vai ficar assim: o legislativo tem a função acessória de administrar e ele tem a função acessória de julgar conflitos. Julgar. Vamos lá. Legislativo administrando. Dentro de cada casa legislativa tem um político com o título de presidente da casa legislativa, não tem? Tem. O presidente da casa legislativa é o administrador da casa legislativa. É a pessoa responsável pela administração de recursos financeiros, materiais e recursos humanos. Então, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal fazer um concurso, adivinha quem tem que autorizar o concurso? Presidente do Supremo. Para contratar os aprovados, quem autoriza? É o presidente do Supremo. Não é o presidente da República. O presidente da República administra o executivo. O presidente da Casa Judiciária, eu dei o exemplo do STF agora e estou falando de legislativo, mas serve. O presidente da Casa Judiciária administra a Casa Judiciária. O presidente de uma Casa Legislativa administra a Casa Legislativa. O pessoal gosta muito do concurso do Senado. Escreveu no Leu, escuta alguém falando, concurso do Senado, concurso do Senado. É o concurso mais louco do Brasil, pô. Cargo de nível médio paga 20 conto. Imagina, 20 conto para nível médio, né? Mas eu acho assim, tem que nivelar sempre por cima. O errado não é eles, errado é quem paga menos, tá ligado? Pagar mais. Para ter concurso para o Senado, quem tem que aprovar? Não, o Senado. O Renan Calheiros, presidente do Senado, né? Na atualidade é ele aí.
E o legislativo julgando? Pô, a gente acabou de ver o legislativo julgando a presidência da República por crime de responsabilidade e até condenando em partes aí, né? É culpado em uma parte e não é na outra aí. Deram uma interpretação maluca para a Constituição aí, mas não vou entrar no mérito disso não. Então o legislativo julga. Executivo, ele tem a função acessória de inovar o ordenamento jurídico. Também. Isso aqui vai ser feito por meio da publicação de decreto autônomo e de medida provisória. Aí vamos lá. O executivo, ele faz lei. Lei, quando eu falo lei, o nome da coisa começa com lei. Ele faz lei. Então seria certo falar que o executivo legisla? Não. Mas ele cria a regra que não existe? Cria. Então ele inova o ordenamento jurídico. Por isso que eu acho essa expressão mais adequada. Além de inovar o ordenamento jurídico, o executivo também julga alguns conflitos. Por exemplo, o servidor público cometeu uma cagada, ele cometeu aí algum uso irregular da função pública, né? Usou a função pública de forma irregular, ele vai ter que ser punido, mas para ele ser punido vai ter que ter um processo administrativo. Como o processo é administrativo, quem vai julgar esse processo não é um juiz de direito, é uma autoridade da administração pública. Então a administração pública julga algumas situações. E o judiciário, ele vai ter a função acessória de inovar o ordenamento jurídico, e ele vai ter a função acessória de administrar. O judiciário inova o ordenamento jurídico de duas formas. Quando ele edita a súmula vinculante, ele está apresentando uma regra nova e a gente tem que obedecer. E também quando ele cria o regimento interno do tribunal. Para quem é advogado, sabe como que é isso aí. Tem alguém formado em direito aqui na sala? Sempre tenho alguns, né? O advogado, quando ele vai entrar com uma ação judicial em um tribunal, ele tem que conhecer o regimento interno do tribunal. O regimento interno define as regras processuais daquele tribunal e também regras de competência. E muda muito de um regimento interno para o outro. Por exemplo, às vezes o advogado quer entrar com recurso no TRF do Paraná, o prazo para recorrer é 1. O mesmo processo no TRF São Paulo, o prazo pode ser outro. O mesmo processo no TRF Rio de Janeiro, o prazo pode ser outro. Por quê? Porque cada tribunal vai criar o seu próprio regimento interno. E além disso, o tribunal administra os seus negócios, né? Ele administra recursos humanos que trabalham para o tribunal, administra recursos financeiros, recursos materiais. Bom, dessa tabela, o que interessa para nós é o seguinte, é a função de administrar. O direito administrativo, ele está preocupado com a administração da coisa pública. Aí vamos lá. É só o executivo que administra a coisa pública? Não. Judiciário e legislativo também. Aí cai em prova. A função administrativa é exclusiva do executivo. Errado, ela não é exclusiva. Ela é uma função principal do executivo e uma função acessória do legislativo e do judiciário. Bom, sempre que é administrado algum negócio público, esse negócio público tem que ser administrado com base nas regras do direito administrativo. Aí cai em prova. O judiciário não precisa obedecer ao direito administrativo. Errado. Quando o judiciário está administrando alguma coisa, ele se vinculou ao direito administrativo. Por exemplo, o judiciário quer contratar alguém para trabalhar, para ocupar um cargo efetivo. Ele vai ter que fazer concurso público. Sabe quem inventou o tal do concurso público? Esse tal de direito administrativo. O concurso decorre do direito administrativo. O tribunal ou uma casa legislativa quer fazer uma compra de computador. Para comprar computador vai ter que fazer licitação. Licitação é decorrente do direito administrativo, é um tema do direito administrativo. Então as regras do direito administrativo são aplicadas aos três poderes. Deixa claro isso aí.
e a parte de Estado acabou. Noções de Estado acabou. Ó, pessoal, toma cuidado aí, ó. Abrir o braço, qualquer coisa aí, se perceber o ataque inimigo do vizinho do lado, sabe aquele ataque o vizinho... abre o braço para não ser engolido, faz assim, né? Não vai engolir não, rapaz. Noções de governo, vamos lá. Pessoal, antes de qualquer definição, vamos brincar de desenhar aqui, ó. Esse cara aqui é o Estado. Como ele é um cara que cria regra, eu não vou pegar e desenhar ele se abrindo, não. Ele é malvado, cara de mal, cria regra. Só que assim, ele cria regra pro bem, mas ele não dá o braço a torcer. Ele faz a cara de mal aí. Aí olha só, o Estado é uma pessoa, a gente viu que ele é uma pessoa jurídica territorial soberana. Sendo o Estado uma pessoa, vamos esquecer a parte do física e do jurídica e vamos pensar em pessoa, pessoa normal. Toda pessoa, ela tem objetivos. Toda pessoa tem vontades. Pergunta idiota, qual é a parte do corpo da pessoa que inventa a vontade, que define objetivos? Cabeça, beleza. Então vamos desenhar aqui atrás aqui o cérebro do Estado. O Estado, como ele cria um monte de regra, ele tem que ser bem cabeçudo, bem cérebro grande, né? Só vai ficar a boca aqui para ele falar a ordem depois, o resto é cérebro. Então esse cérebro que define os objetivos, a gente chama de governo. Então olha só, o governo é um pedaço do Estado. O governo é o pedaço do Estado que pensa, é o pedaço que define o que vai ser feito e como vai ser feito. É igual pra gente, ó. O meu cérebro que governa as minhas ações, ele tá pensando assim agora, vontade de água, vontade de água. E eu vou beber a água, só que eu vou beber a água sem usar o corpo, vou beber água só com o poder do cérebro. Pessoal, passa energia positiva, a galera de casa também. Fazia a genkidama da água agora. Vai, água. Não tá dando certo, né? Vem água, não rola. Moral da história, para satisfazer o objetivo, em muitos casos o corpo tem que entrar em movimento. O cérebro, ele define o que tem que ser feito, mas ele não faz. Ele manda a ordem para o resto do corpo. Esse resto do corpo que executa a vontade do Estado é a administração pública. Com base no que eu falei até aqui, governo e administração pública é a mesma coisa, sim ou não? Não. Governo é uma coisa, administração pública é outra. Governo é a parte que pensa o que tem que ser feito, como vai ser feito, enquanto a administração pública é a parte responsável pela execução. A gente pode dizer que a administração é o corpo do Estado que vai atrás de alcançar os seus objetivos. Igual eu vou fazer agora aqui. E o pior é que estava com sede mesmo. Então, pelo amor de Deus, hein? Marcar que governo e administração pública é a mesma coisa, eu fico triste. Não faz isso não. Agora vamos lá, vamos ver uma definição de governo, um conceito de governo. Coloca assim, governo é a atividade responsável por definir as diretrizes os objetivos
e as metas do Estado. Diretrizes, objetivos e metas do Estado. Ponto. Eu coloco aí, ele é o responsável pelo comando político do Estado. Ele é o responsável pelo comando político do Estado. Então, pessoal, o que a gente tira disso aí? Uma coisa agora para a vida, não é para a prova, né? Quando a gente vê no noticiário alguma notícia de corrupção, alguma coisa do tipo assim que desagrada e que às vezes faz a gente pensar que o Estado é uma porcaria, pensa assim, não é o Estado que é uma porcaria, a essência do Estado é boa. Às vezes o governo não é bom para o teu ponto de vista. Da mesma forma que você não concorda com determinado governo, algum cidadão em algum lugar concorda com aquele tipo de governo, né? E por aí vai indo. Aí, graças a Deus que o governo alterna, né, de poder, o governante ele muda de tempo em tempo. Porque aí você não gosta de um, mas dali 4 anos você tem a oportunidade de votar para entrar em outro. O problema é que o resto da população também tem o direito de votar. Aí vão eleger um cara que é diferente daquele que você queria e por aí vai indo, né? E viva a democracia, maravilha. A gente pode dizer também que o governo é uma atividade política, atividade discricionária, atividade independente. Atividade política discricionária independente. O que isso significa? Confiança, pessoal. Daqui a pouco eu volto para explicar o que isso significa. Por enquanto eu só quero informação registrada no caderno. O caderno vai ficar bonito. Depois eu volto e explico. Antes eu preciso falar de algumas outras coisas. Classificação de governo. O termo governo, ele pode ser classificado por 2 critérios. Tem o chamado critério objetivo ou material, para definir o que é governo, e tem o critério subjetivo ou formal, para definir o que é governo. Então esses critérios de classificação são critérios que vão mudar o significado do termo governo. Se eu adotar um critério, governo significa uma coisa. Se eu adotar outro critério, governo significa outra coisa. Bom, isso aqui é fácil de a gente confundir. Então vamos prestar atenção legal aí. Pensa assim, ó. Qual é o objetivo de um governo em uma palavra? Ninguém arrisca? Governar. Governar. A mais simples que puder. O objetivo do governo é governar. Agora vamos lá, vamos entrar no português. Governar é substantivo, é pronome, é verbo, é adjetivo, é preposição. O que é governar? Verbo. Verbo é o tipo de palavra que expressa a ideia do quê? Dá nome, ação, ação. Então, pelo critério objetivo, qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é a atividade de governar. Aqui a ênfase é no que o governo faz. Para que serve o governo? O que ele faz? Aí responde de forma simples, ele governa. Vou até colocar aqui o R aqui para dar uma reforçada, né, na ideia de verbo aqui. Atividade de governar. Então aqui eu vou ter uma ação, um verbo. Agora vamos lá. A palavra subjetivo.
Essa palavra deriva de qual palavra? Ó, que aula de português pesada aqui com o professor Facchini, hein? Do quê? Não, subjetivo não deriva de objetivo, não. Subjetivo deriva de sujeito. Sujeito é a palavra que vai dar origem à palavra subjetivo. E sujeito faz a gente pensar em quem faz alguma coisa. Então, por esse critério subjetivo, eu quero saber quem governa, qual é o sujeito responsável por governar. Aqui eu tenho quem governa. E quem governa são os órgãos competentes para governar. Aqui a gente vai ter órgãos que exercem a função de governar. Agora, qual é a grande diferença de um critério para o outro? Pelo critério objetivo, eu quero que o governo faz, atividade de governar. Pelo critério subjetivo, eu quero quem exerce essa atividade. Quem exerce são os órgãos que governam. Bem simples a coisa. Pessoa que faz e o que essa pessoa faz, o que é feito. Aí, pessoal, cuidado para não confundir. É fácil aparecer questão que fala lá, pelo critério objetivo ou material, o governo são os órgãos que exercem a função de comando do Estado, alguma coisa do tipo. Tá errado aí. Tá errado. Mas é só dar um pouquinho de atenção que não tem erro. Compara uma coisa com a outra. Comparando vai ficar fácil, né? Ou não, vai ficar difícil. Tudo é questão de costume. Agora que a gente viu essas noções de governo, até fazer uma observação. Na apostila de vocês, tem ainda um assunto chamado sistema de governo e formas de governo. Esse assunto eu pulo ele em aula, porque em prova de direito administrativo não cai. Pode cair sistema de governo ou forma de governo numa prova de direito constitucional. Então recomendo até a leitura. Mas eu não sou professor de constitucional, né? Então não vou dar a matéria aí. A apostila está mais completa. Então, saindo desse assunto noções de governo, vamos começar a falar sobre noções de administração pública. Ah, mas eu ainda não falei disso aqui, mas não é hora de falar ainda. Então, seguindo a mesma estrutura, primeiro vamos ver um conceito de administração pública. Coloca assim: administração pública é o instrumento utilizado pelo Estado para executar as diretrizes, objetivos e metas, objetivos e metas definidos pelo governo. Diretrizes, objetivos e metas definidos pelo governo. Aí despenca de cair em prova. Vamos lá, pessoal. A administração pública define os objetivos do Estado. Certo ou errado? Errado. Lembra do bonequinho lá. No bonequinho a gente viu que tem uma instituição para definir objetivo, outra para executar. Quem define objetivo é
Governo, a administração pública executa, ela não define nada. Dentro dessa ideia aí de administração pública, né? Aí a gente vai ter a seguinte definição para administração pública. Administração pública é uma atividade neutra, uma atividade vinculada à lei ou à norma técnica, é uma atividade hierarquizada. Bom, agora eu vou falar disso aqui, governo, atividade política discricionária independente, e vou comparar com a ideia de que a administração pública é atividade neutra, vinculada e hierarquizada. Vamos lá, pessoal. Quando eu falo que o governo é uma atividade política, eu quero dizer que o papel do governo é a tomada de decisões. Fazer política é tomar decisões. Por exemplo, vamos supor que para uma parte da turma a temperatura da sala está muito quente, para outra parte da turma a temperatura da sala está muito frio e começa aquele debate. E a gente ignora a situação. E o debate vai aumentando. Dali a pouco virou uma confusão grande mesmo. Já tem nego pegando a cadeira para dar na cabeça do colega porque a temperatura está muito fria ou está muito quente. Para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que fazer política. A gente vai ter que debater o problema, a gente vai votar. Cada um manifesta aí a sua opinião a respeito da situação e a opinião da maioria tem que prevalecer, né? Se a maioria entende que a temperatura está agradável, mantém. Se entende que está frio, vamos aumentar ela. Se entende que está muito quente, vamos diminuir ela. Então, fazer política é entrar num conflito para decidir o conflito, é tomar decisões. A administração pública é uma atividade neutra, porque o papel dela não é fazer política. O papel da administração pública não é a tomada de decisões. O papel dela é executar a decisão que foi tomada pelo governo. Lembra que o governo define o que tem que ser feito e a administração pública executa. Governo é uma atividade discricionária. Discricionariedade significa liberdade para agir. Mais precisamente falando, discricionariedade é liberdade dentro da lei. Nesse caso, o termo lei deve ser substituído por Constituição Federal. O governo tem liberdade dentro dos termos da Constituição para criar a regra que ele quiser, para tomar a decisão que ele quiser. Ele só tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Ele faz uma lei hoje, amanhã faz outra lei cancelando a lei que foi feita hoje, depois de amanhã faz outra lei que é igual à lei que foi feita hoje, que foi cancelada amanhã, e por aí vai indo. Se estiver de acordo com a Constituição, está valendo. A administração pública não tem poder de tomar decisões. Ela vai ter que agir de acordo com a lei criada pelo governo. Ela tem atuação vinculada à lei ou à norma técnica. Aí, vamos lembrar, quando a gente estudou as fontes do direito administrativo, a gente viu que a principal fonte era a lei, a fonte que vincula a atuação da administração pública. A administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Então ela está vinculada à lei. Por que norma técnica? O que seria isso? Pessoal, vamos lá. Você passou no concurso da polícia qualquer, vamos pegar a Polícia Rodoviária Federal, beleza, maravilha. Vai na academia da Polícia Rodoviária Federal fazer o que lá? Vai lá para quê? Para passear? Também, né? Também vai passear. Vai lá para festar? Também vai festar. Vai, dia de folga vai dar uma festada, certeza. Vai lá para conhecer gente? Vai conhecer gente. A não ser que você se isole do mundo, mas vai conhecer gente. Mas vai lá para quê? Vai lá para aprender a ser polícia, não é? Aprender a ser polícia. Aí me fala, ai professor, eu já sou polícia, eu sou PM, ou eu sou civil, eu sou polícia federal, não interessa, uma polícia é diferente da outra. Você pode ser muito bom representando uma polícia, mas para migrar para outra tem que ter uma adaptação de conhecimentos aí.
E lá na academia, você vai aprender a fazer abordagem, vai aprender a fazer algemamento, vai aprender a dar tiro, você vai aprender técnicas de abordagem, de algemamento, de tiro. E por incrível que pareça, tem manual para tudo isso, viu? Tem um livrinho lá, hoje em dia é tudo em PDF. Livrinho que você vai ter que estudar a respeito de como fazer os procedimentos e vai ter prova depois que você vai ter que marcar naquela prova qual é a medida certa a ser adotada com base no manual em determinada circunstância. Então o agente público ele obedece à lei, ele obedece também os manuais que regulam a atividade dele, a norma técnica. E fechando, o governo é representado por ser uma atividade independente, ou seja, os membros do governo não são subordinados a ninguém. Governante não é subordinado. E quando a gente pensa em governante, pensa nos membros do legislativo e no chefe do poder executivo. Esses dois aí, membro do legislativo e chefe do executivo. No município, quem que é membro do legislativo? Vereadores, beleza. Um vereador apresentou um projeto de lei. Aí pode aparecer, existe alguma autoridade pública, tem que ser autoridade pública, que tem o poder de virar para os demais vereadores e falar, ó, é para aprovar esse projeto de lei, senão vai ser mandado embora, senão vai receber uma multa. Existe isso aí? Não, o vereador ele vota o projeto de lei com independência política, ele vai votar de verdade manifestando ali o que ele pensa, né? Assim, pelo menos no mundo da teoria, né? Vou deixar claro isso, no mundo da teoria o político age de forma independente. Já os membros da administração pública são hierarquizados. Quem faz parte da administração pública tem chefe. Até acabar, quando acaba é porque chegou num político. Por exemplo, vamos pegar aí um policial civil. Policial civil no Paraná, um agente de polícia. Ele é subordinado ao delegado, que é subordinado ao delegado mais fodão da delegacia, delegado geral ali da região, da seccional, que é subordinado ao delegado mais foda do estado, que é um diretor de departamento lá do estado, que é subordinado a um secretário de justiça, que é subordinado ao governador, e o governador é político, não é subordinado a mais ninguém. Então o governador, autoridade independente, enquanto os membros da administração, que vai do secretário para baixo, todos são hierarquizados aí, né? Então, feita a comparação aí, vamos em frente. Classificação de administração pública. A gente vai classificar o termo administração pública pelos mesmos critérios que a gente classificou o governo. Então, a administração pública pode ser classificada por um critério objetivo ou material, ou por um critério subjetivo ou formal. O critério objetivo segue a mesma ideia aí. Qual é o objetivo de um administrador? Pensa, para que serve essa tal de administração pública? Uma palavra, administrar. Administrar que é verbo, que traz a ideia de ação. Então aqui a gente vai ter a atividade de administrar. Verbo. Ação. Então, conclusão, aqui o que interessa é o que faz a administração pública. O que faz. E marca assim, complementando aí, não interessa quem faz. O que faz. Aí, não interessa quem faz. Olha, já vou adiantar uma informação. Esse critério objetivo ou material, ele cai em prova tudo, mas não é o critério utilizado no Brasil para definir o termo administração pública. Se não é esse o critério, né, por raciocínio lógico,
o critério utilizado é o subjetivo. Depois a gente vê como que funciona. Mas se o critério objetivo fosse utilizado, qualquer instituição, pública ou privada, uma empresa privada, poderia integrar a administração pública, desde que ela exercesse alguma atividade administrativa do Estado. Então, se esse critério fosse adotado, a administração pública ia ser assim, ó. Olha, eu vou até pedir para não anotar isso, porque se anotar, depois vai consultar o caderno daqui a um ano, aí não vai entender o que anotou. Ah, mas eu vou consultar o caderno todo dia, professor, até o dia do concurso. Aí pode anotar. Aí beleza, né? Do contrário, deixa quieto. Se o critério objetivo fosse adotado, a administração pública ela ia ser representada por uma administração direta. Quem não conhece isso aqui, fica tranquilo, uma hora vai entender, que é representada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A gente ia ter uma administração indireta, representada pela fase, né? Aí ia ficar assim aqui, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Agora um detalhe, sociedade de economia mista e empresa pública, elas podem ter duas finalidades. Elas podem prestar serviço público ou explorar o lucro, explorar a atividade econômica. Só ia ser administração pública, a sociedade de economia mista e a empresa pública que presta serviço público. Aqui explora atividade econômica não seria. Olha o que eu coloquei aqui. O que interessa é o que faz, não interessa quem faz. Então a gente teria instituição da administração indireta que na verdade não faria parte de administração pública nenhuma. Nem seria correto falar em administração indireta para a sociedade de economia mista, empresa pública que explora atividade econômica. E além disso, faria parte da administração pública também os particulares que prestam serviço público. E aqui entra as concessionárias, prestadoras de serviço público, permissionárias, e autorizatárias. No Brasil, a administração pública não tem essa cara, porque esse critério não é o adotado. Tanto é que no começo da aula eu falei para vocês, particular pode prestar serviço público, não falei? Pode. E quando ele presta serviço público, ele faz parte da administração pública? Não, porque esse critério não é adotado. Mas se esse critério fosse adotado, critério objetivo ou material, a administração pública ia ter essa cara aqui. Agora vamos lá, o critério adotado é o subjetivo ou formal. Pelo critério subjetivo ou formal, o que interessa é quem exerce a atividade administrativa. São os sujeitos, né, da atividade administrativa. Então aqui a gente tem o quem. E detalhezinho, não interessa o que faz. Vou até corrigir um pouco minha fala. Eu falei quem exerce atividade administrativa, não é bem assim não. Pelo critério formal, a gente vai ter lei dizendo quem integra a administração pública. Então vai ter lei dando uma forma para a administração pública. A lei vai falar quem está dentro dela. E não interessa o que esse quem faz da vida, o que esse sujeito faz. Se a lei falou que determinado sujeito integra a administração pública, esse sujeito pode ser um circo. Quando eu falo circo, eu estou falando circo de palhaço, que você vai lá para se divertir. Pode a empresa ser um circo. Se a lei colocou aquele circo como administração pública, ele vai ser administração pública. Então, pelo critério subjetivo ou formal, a administração pública
é o conjunto de entidades, órgãos e agentes que a lei atribuiu a função administrativa. Então, quem é que exerce a função administrativa? Um conjunto de entidades, órgãos e agentes. Só para lembrar, a entidade é a pessoa jurídica, o órgão é a parte da pessoa jurídica e o agente é a pessoa física que exerce a função pública. É a lei que falou que essa galera vai fazer parte da administração pública. No Brasil, esse aqui é o critério adotado. E com base nesse critério aqui, a administração pública brasileira, ela é dividida em administração direta. Na administração direta eu tenho União, Estados, DF e municípios. E vai ter uma administração indireta representada pela fase fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Qualquer uma dessas entidades vai fazer parte da administração pública. Agora não interessa mais a finalidade dela. Que nem quando eu falei do critério objetivo, se a sociedade de economia mista e a empresa pública explora a atividade econômica, ela não faz parte da administração. Pelo critério subjetivo, não interessa o que ela faz parte da administração pública. E particular, empresa privada, não faz parte da administração pública. Esse aqui é o critério que a gente adota aí. Pessoal, só para a gente trabalhar um pouco a ideia aqui, me responde um negócio aí. A Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil são bancos públicos, certo? A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, ó, uma Caixa Econômica, vamos pegar aqui, é empresa pública. O Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Eles prestam serviço público? O banco público, ele faz a mesma coisa que um banco privado faz? Você quer abrir conta, emprestar dinheiro, cartão de crédito. O banco privado, quando eu vou no Itaú, por exemplo, abro uma conta, o Itaú então está prestando serviço público para mim? Sim ou não? Vocês começaram numa linha e agora vocês estão se contradizendo. Comigo a conversa é lógica, galera, é raciocínio lógico puro aqui. Ou é ou não é? Banco público, vocês falaram que presta serviço público, mostraram convicção. Alguns falaram, beleza. Alguns outros ficaram na omissão. Aí eu perguntei se o banco privado presta serviço público, um monte que falou que o banco público prestava serviço público codrearam. Alguns tiveram coragem de manter, não presta, outros não presta, a maioria se esquivaram. Pessoal, banco não presta serviço público, nem banco público, nem banco privado. Banco explora atividade econômica. Quando o banco ele está abrindo uma conta para alguém, quando ele está emprestando dinheiro para o cidadão, ele não está fazendo isso visando utilidade ou comodidade na vida do cidadão. Ele está visando lucro. Você vai lá para abrir a conta, ele vai cobrar uma taxa de abertura de conta, uma taxa de manutenção de conta. Você vai fazer um empréstimo, ele vai cobrar um juro que vai zoar a tua vida durante um monte de tempo. Então ele está preocupado com o lucro. Beleza que tem o espírito público, né? É um espírito público de zoar a gente, né? Missão institucional, né? Pode ter um espírito público, mas a atividade exercida por ele, ela é mais, se a gente for considerar a predominância, ela é mais visando a exploração do lucro do que visando uma prestação de serviço público. Agora vamos lá. O que o banco faz interessa para ele ser enquadrado ou não como administração pública? Não. É por isso que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são administração pública, por causa da adoção do critério subjetivo ou formal.
Então compara esses negócios aí para facilitar a memorização. Professor, tem alguma diferença entre os bancos? Tipo, quem comanda responsabilidades assim ou não? Como assim? Não entendi. Tipo assim, o Banco do Brasil seria tipo, a União seria responsável pelo banco. Um exemplo assim, eu estou tentando. Entendi. A sociedade que comanda o banco ali, né? Tem diferença sim. A diferença vai envolver essa classificação de empresa pública e sociedade e economia mista. Sim, o banco privado ele vai ter as regras próprias dele. O que interessa para nós são os bancos públicos, né? Quando a gente fala em sociedade e economia mista, o banco ele é administrado pelo Estado e por particulares ao mesmo tempo, mas o Estado é sócio majoritário. E quando fala em empresa pública, a administração do banco é toda do Estado, não tem particular no negócio. A gente vai registrar esse tipo de informação daqui a pouco não, na próxima aula. Hoje não vai caber não. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a falar desse negócio de administração pública direta e indireta. A gente vai começar a analisar a administração pública direta. Na administração pública direta, a gente vai ter as entidades políticas, também chamadas de entidades estatais. Também chamadas de entidades federadas. É tudo a mesma coisa, entidade política, estatal, federada. Sabe por que tem 3 nomes? Porque um dia tinha um nome só. Aí um cara, né, que pensava já em concurso público, ele deve ter pensado assim, pô, a gente podia inventar 2 nomes para o negócio para zoar os concurseiros. Aí o cara que ouviu, né, a ideia falou, não, então vamos inventar 3 nomes logo, né, que aí a zoeira fica grandona. E vamos tomar cuidado para alguém não ouvir isso aí e inventar o 4º nome. No lugar de entidade, pode aparecer o termo ente ou o termo pessoa. E aí, ó, outra dica de português, hein? Ente e pessoa significa a mesma coisa. E a gente usa direto essa palavrinha ente, aglutinada com outras palavras, para formar outras palavras aí. Processo de formação de palavra, a gente já foi para derivação, aglutinação, o bagulho tá louco aí. A gente forma várias palavras com essa aqui. Por exemplo, quando eu misturo um verbo com ente, eu vou ter a ideia de uma pessoa que executa a ação descrita naquele verbo. Tipo, agir mais ente é igual a agente. O que é um agente? É a pessoa que age, pessoa que pratica uma ação. Presidir mais ente é igual presidente. O que é o presidente? Pessoa que preside. Por isso que presidenta é errada. A palavra enta até existe, mas a palavra enta, ela dá a ideia de objeto e não de pessoa. A palavra ente personifica alguma coisa e a palavra enta objetifica. Por exemplo, pimenta. Pimenta é uma pessoa? Não, é um objeto, né? Então, sei lá, eu não concordo com esse negócio de enta não aí, presidenta, né? Mas cada um chama do jeito que quer. Se tinha alguma autoridade política aí que se via como objeto, né, para inventar esses tratamentos para ela, cara dela. Então a gente pode ter ente político, ente estatal, ente federado, pessoa política, pessoa estatal, pessoa federada. Tudo significa a mesma coisa. Composição dessa administração direta. Aqui a gente vai ter 4 instituições. A União, os Estados-membros, o Distrito Federal
e os municípios. Mais ninguém, mais nenhuma outra entidade integra a administração direta. Então, se cair em prova território, é administração direta, autarquia, o bar do seu João, nada. Só União, Estado, DF e os municípios. Características da administração direta. Vamos lá, várias características. A primeira é que elas são pessoas jurídicas de direito público interno. O que isso significa? Vamos lá. Se é pessoa jurídica, não é pessoa física. Se é pessoa, tem capacidade para contrair direitos e obrigações. Então, tanto a União, os Estados, Distrito Federal e municípios são titulares de direitos e obrigações. Essas pessoas são chamadas de pessoas de direito público. No começo da aula, eu falei de dois ramos do direito, direito privado e direito público. Qual era a grande diferença do direito privado para o público? O quê? A ideia, eu ouvi uma ventilada aí, vertical, horizontal, tá, mas eu quero outra palavra. Igualdade e desigualdade. No direito privado existe uma ideia de igualdade entre as partes, no direito público uma ideia de desigualdade. Por que o direito público mostra uma desigualdade entre as partes? Porque uma parte tem uma coisa que outra não tem. O que uma parte tem que outra não tem? Poderes. Então, de agora em diante, vamos fazer um combinado? Direito público, para nós, quando falar que uma instituição é de direito público, isso significa que essa instituição tem poderes especiais. Uma forma de a gente lidar com esse termo. Direito público representa poderes especiais, beleza? Pessoas jurídicas de direito público interno. Isso significa que essas pessoas não têm atuação externa, elas não se relacionam com outros países. Por isso, elas não têm soberania. Se não tem soberania, tem o quê? Tem autonomia. Olha, daqui a pouco eu vou falar mais dessa autonomia, mas antes eu tenho que fazer uma comparação aí. Já até fiz hoje essa comparação, mas vou fazer de novo. A gente tem o nosso paizinho aqui, bacanudo, República Federativa do Brasil, formado pela soma da União, mais dos estados, mais do Distrito Federal, mais dos municípios. A República Federativa do Brasil é um todo. Quando eu somo tudo isso, eu tenho ela. Enquanto União, Estados, DF, municípios, é o que em relação a esse todo? Parte. É parte. União e República Federativa do Brasil pode ter o mesmo significado? Não. União é um pedaço da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é a que tem a soberania, enquanto União, Estados, DF, municípios vai ter a tal da autonomia, não tem soberania. Aí cai em prova, União, entidade soberana, 90% do concurseiro marca certo. Por que 90% do concurseiro marca certo? Porque 50% vai para a aula. Eu estou exagerando até, não dá 40%, não dá 20% que vai para a aula. Mas eu vou colocar 50%. Aí chega na aula, presta atenção. Não tenho que reclamar de vocês estão prestando atenção na aula. Não tem que reclamar. Presta atenção. Entende enquanto a gente está falando. Que bom, a pessoa está captando a mensagem. E esquece depois de um tempo sem ver a informação. É natural isso. Todo mundo esquece informação depois de um tempo sem contato com ela.
Por isso estuda, estuda, estuda. Ver aula é um pedaço da preparação. A aprovação não é construída só vendo aula, não. Isso eu falo mesmo. Ah, mas eu corro risco de ser mandado embora falando negócio desse para vocês qualquer hora dessa. O empresário quer o lucro, né? O professor entra na sala falando que a aprovação não é construída só na sala de aula. Mas, ó, é construída também aqui, né? Vamos deixar claro isso. Só que tem a preparação lá fora, lá. Tem a correria de cada um na individualidade aí, para conseguir estar passando, né? Segunda característica dessa galerinha aí. Elas têm autonomia, e agora vamos pegar e detalhar essa autonomia. Autonomia política, que é a capacidade de criar leis. União cria lei nacional, Estado, lei regional e município, lei local. Tem autonomia administrativa. A autonomia administrativa representa o seguinte: entre os entes políticos, nenhum é superior ao outro. Eles estão em uma relação de cooperação. Funciona assim: a Constituição Federal deu alguns BO para a União resolver, deu outros BO para o Estado resolver, e deu outros BO para os municípios. Cada um tem os seus problemas para resolver. A gente pode lidar com a coisa assim. E entre eles não existe hierarquia e subordinação. A presidência da República não manda no governador do estado, que não manda no prefeito municipal. Cada entidade política representa uma administração independente. Tanto é que ano passado, esse ano de novo, veio uma publicação do Ministério do Planejamento proibindo o concurso público dentro do Poder Executivo Federal. Chegaram a ver isso aí? Ainda bem que proibiram, que já saiu um monte. Imagina se tivesse autorizado fazer concurso, né? A gente não ia vencer. Ia ter que parar de viver para dar aula só. Que bom que está proibido alguns aí. Vou apanhar com a cara dessa aí. Aquela decisão do Ministério do Planejamento não afetava concurso estadual, não afetava concurso municipal. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento é um órgão do Poder Executivo Federal, da União. Então a decisão tomada por ele só pode afetar a União. Quem proíbe concurso no Estado vai ser o próprio Estado. Quem proíbe concurso no município vai ser o próprio município. É autonomia administrativa. Cada ente político administra os seus negócios do jeito que achar mais conveniente, desde que obedeça à Constituição Federal, é claro. E tem também a autonomia financeira ou orçamentária. Cada ente político tem o seu próprio orçamento. Aí eles vão colocar lá o que eles acham que vai ter de receita, vão ter liberdade para fazer a fixação das suas despesas, sem ter que pedir pinico para quem manda em outro ente político. É independência de cada ente político aqui. Então a União tem o orçamento dela, Estado o orçamento dele, município o orçamento dele e pronto. Um não depende do outro. Terceira característica dessa galerinha. Vamos colocar aqui que eles atuam por cooperação. Aí coloca um complemento na frente aí. Deixa eu dar uma olhada no teu caderno aqui. Eu tô achando que eu tô pulando alguma regrinha que eu sempre falo. Finalidade vai depois, então tá de boa. Terceira característica, atuam por cooperação. E coloca aí, não existe hierarquia e subordinação entre os entes políticos. Não existe hierarquia e subordinação entre os entes políticos. Quanto tempo, meu irmão? Meu irmão, 10 minutos. Ó, quarta característica, finalidade,
A gente vai parar aqui, eu não vou preencher a regra, só quero colocar aí, deixar registrado o link para na próxima aula a gente entrar desse ponto aqui. Vou até registrar aqui também, porque depois eu esqueço, vocês esquecem, aí lascou, hein? Finalidade dos entes políticos. Quarta característica. Pessoal, é o seguinte, agora que a gente vai fazer exercício. Eu tenho uma listinha aqui com 17 exercícios. Olha, a gente viu aqui, só faltou ver informação para fazer os últimos 4. Então até o 14 eu acredito aí que a gente dá conta de resolver. Acompanhe o raciocínio aí, vamos lá. Exercício 1. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público. Então vamos analisar até aqui. Direito administrativo é norma de direito público ou direito privado? Público. Então até aqui está certo. Que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. E aí, certo ou errado? Certo, tranquilo. Questãozinha conceitual, bem fácil. Questão 2. Segundo a doutrina administrativista, o direito administrativo é o ramo do direito privado. E aí, é público ou privado? Então a questão está errada. Pessoal, o restante dessa questão está certo. O único erro foi colocar a palavra privado no lugar de público. Mas isso não vai impedir a questão de estar errada, né? Qualquer erro é erro na questão, então já era. Questão 2 está errada. Se tivesse a expressão público no lugar de privado, a questão estaria perfeita. Mas se minha mãe tivesse bigode, eu tinha pai. Vamos lá. O direito administrativo, como ramo autônomo, tem como finalidade disciplinar as relações entre as diversas pessoas e órgãos do Estado, bem como entre este e os administrados. Certo ou errado? Tá certo. O direito administrativo vai regular a relação Estado-Estado, né, um órgão do Estado com outro órgão do Estado, e também vai regular as relações Estado-cidadão, né, o administrado. Questão 4. Apenas a lei em sentido lato pode ser tida como fonte de direito administrativo. Estava no simulado isso aqui? Está errado mesmo. Como fonte do direito administrativo a gente tem 4. Lei, jurisprudência, doutrina e costume. A questão falou que só a lei é fonte do direito administrativo. O termo lato quer dizer amplo, então lei em sentido amplo, né? Mas ainda assim está errado. Questão 5, a jurisprudência não é fonte do direito administrativo. Errado. Tem nem o que comentar. Questão 6. Os costumes sociais também podem ser considerados fonte do direito administrativo, sendo classificados como fonte direta, pois influenciam a produção legislativa ou a jurisprudência. Tá errado. Costume é fonte indireta, isso mesmo. 7. Do ponto de vista político, o Estado é a comunidade de homens fixada sobre um território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção. Como ente personalizado, o Estado atua no campo do direito público e do direito privado, mantendo sempre sua personalidade única de direito público. Certo ou errado? Essa daqui tá certa, pessoal, olha só. Como a questão usou o termo Estado, a gente pode dizer que o termo Estado aqui faz referência a qualquer ente da administração direta.
União, Estado, DF, município. Essas entidades, elas são sempre pessoas jurídicas de direito público. Às vezes, realmente, elas acabam atuando em atividades que são dominadas pela iniciativa privada. Mas ainda assim, o Estado em si não vai perder a personalidade dele de direito público. O que ele pode fazer é criar uma pessoa jurídica de direito privado para cuidar daquele assunto para ele. Mas aí ele vai criar outra instituição. Ele continua sendo pessoa jurídica de direito público. Questão 8. Povo, território e governo compõem os 3 elementos constitutivos do conceito de Estado. E aí? Tranquila questão, mamão com açúcar. Questão 9. Um conceito válido para a função administrativa é a que a define como a função que o Estado, ou aquele que lhe faça às vezes, exerce na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos e que no sistema constitucional brasileiro se caracteriza pelo fato de ser desempenhada mediante comportamentos infralegais ou excepcionalmente infraconstitucionais vinculados, submissos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Que questãozinha também, né? Tá certa, olha só, função administrativa. A gente viu que a administração pública é uma atividade não hierarquizada, atividade hierarquizada, vinculada à lei ou à norma técnica e atividade neutra. Então, a função administrativa, ela é exercida respeitando uma estrutura e um regime hierárquico. Quando fala aqui na questão que ela é desempenhada mediante comportamento infralegal ou excepcionalmente infraconstitucional vinculado, quer dizer que a função administrativa é vinculada à lei. Quem exerce função administrativa tem que obedecer à lei. E como tem que obedecer à lei, pode acontecer de desobedecer, certo? Se desobedecer à lei, uma coisa vai ser ilegal. Então tem que ser feito o controle de legalidade da administração para ver se ela está agindo ou não de acordo com a lei. Esse controle de legalidade pode ser feito pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. É um assunto que a gente ainda vai ver no futuro aí, mas a questão está certa. Ó, independente do tempo, aí eu vou resolver mais 3 questões aqui para a gente ir embora. Deixa eu ver se é 3 mesmo. 3 nada, é 4. Tem mais 4 então aí. Pô, esse tempo tá passando muito rápido, hein? Eu tô querendo aqui, eu vou pedir para colocar um cronômetro que eu tô com um problema de desconfiança. Beleza? Um cronômetro onde eu controlo. Meu relógio tem cronômetro, mas aí você vai desconfiar de mim, a gente vai ter um conflito. Então coloca na parede e fica público, né? Aí. Questão 10. A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Certo ou errado? Errado. A tripartição de funções é flexível. 11. Na sua acepção formal, entende-se governo como o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. E aí? Certo, concepção formal subjetiva. É quem governa são os poderes e órgãos que receberam da Constituição a competência de governar. Questão 12. O Estado constitui a nação politicamente organizada, enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos. Errado. Quem define os objetivos do Estado não é a administração pública, é o governo. Então a questão errou aí. E a última questão. Os conceitos de governo e administração não se equiparam. Até aqui, certo ou errado? Certo. O primeiro, que é o governo, refere-se a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo, a uma atividade eminentemente técnica. Certo, né? Para ser político não precisa de faculdade. Para ser administrador tem faculdade de administração, né? Pessoal, foco na missão de vocês aí, hein? Lembra que tá em vocês aí a possibilidade desse negócio dar certo. Eu só sou uma ferramenta que vocês vão usar durante um tempo, depois vão jogar fora.
Mas tá de boa, vai aparecer outros no futuro aí para continuar usando a ferramenta. Bom estudo para todo mundo, foco na missão e bom descanso também, tanto para quem está aqui quanto para quem está em casa.